Nesse vídeo eu quero te falar a respeito de um problema que nós temos. Como filhos de Deus, nós precisamos ser semelhantes a Ele. E por que isso deveria ser um problema? Porque Deus é poderoso e sabe tudo, tem todo o poder, mas isso é porque nós ainda não olhamos para Deus da forma que Ele realmente é. E como nós vamos entender quem é Deus e como Ele é? São duas perguntas que já estão respondidas lá na palavra. E o primeiro texto que responde quem é Deus é através do apóstolo João. No capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz que Deus é amor. Esta é a definição de quem Deus é. E se Deus é amor, por que deveria ser um problema ser igual a Deus? Ser igual ao amor, já que o amor é uma coisa maravilhosa. Para entender isso direito, nós precisamos agora entender como é o amor, como é Deus. E quem define isso de forma maravilhosa é o apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor é sofredor. O amor é sofredor e Deus sofre. Ninguém sofre mais do que Deus. Todos os dias a humanidade rejeita a Deus, todos os dias a humanidade blasfema contra Ele e Ele está lá, amando, perdoando. Deus sofre com as injustiças, Deus sofre com a desigualdade, com a fome, com as guerras. Deus sofre o tempo inteiro. Mas o maior sofrimento de Deus é porque as pessoas rejeitam a Jesus. Essa é a maior dor no coração do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a rejeição do mundo não é de longe uma dor maior do que o sofrimento da rejeição dos seus próprios filhos quando rejeitam a Deus, mesmo que de forma inconsciente, quando não separam suas vidas para ter um relacionamento com Ele. E o apóstolo Paulo diz que Deus é sofredor. Também diz que Deus não age com leviandade. Leviandade significa irresponsabilidade. Deus criou a humanidade com a responsabilidade de restaurar e de morrer por ela se o homem tomasse uma decisão errada, desobedecendo a palavra e a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo segue dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós podemos ver aqui que o amor, que na verdade é Deus, não é bem como a gente imagina. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em um ser todo-poderoso sentado em um trono, com toda glória e poder. E realmente Deus é assim. Mas a gente não imagina que Deus sofre, suporta, crê, espera. A gente não vê Deus por essa perspectiva, porque a gente está tão focado nos nossos problemas e a gente imagina que nós sofremos sozinhos, mas isso não é verdade, não. Deus sofre com você, Deus sofre as tuas dores, sofre a dor do mundo, desde que a humanidade existe. Os nossos sofrimentos mais silenciosos lá no nosso íntimo. Através de Jesus, Deus sofreu a morte. E através do Espírito Santo, Deus sofre cada dor. Sentimentos de dor e de sofrimento que está lá no escondido e no silêncio do nosso íntimo, Deus está sentindo junto conosco. Ele tem esse poder. Então quem sofre mais do que Deus? Quem tem a capacidade de sofrer as dores de Deus? Só Ele. Mas antes que a gente seja levado a ter pena de Deus por toda a sua dor e seu sofrimento, nós temos que imaginar, segundo a sua palavra, que diz que Ele é absoluto. Deus não sofre igual a gente. Ele tem o poder de sofrer sem reclamar. Deus não se abate por causa do seu sofrimento. E é isso que Ele quer de nós, que a gente tenha a capacidade de sofrer assim como Ele sofre. Sofrendo, mas persistindo. Sofrendo, mas suportando, crendo, acreditando, esperando assim como Ele. E assim nós vamos começar a ser semelhantes a Deus. E eu disse que esse é um problema, mas não é um problema no sentido negativo. É como se fosse um problema de matemática muito complexo que precisa ser resolvido, solucionado. E a solução começa em conhecer a Deus. Quem Ele é e como Ele é. Quem Ele é, o apóstolo João diz, Ele é amor. E como esse amor é,
O apóstolo Paulo diz: é sofredor, é paciente, é bondoso, não se porta inconvenientemente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a gente entendendo isso, nós vamos começar a querer ser semelhantes a Deus. E também nós vamos começar a cumprir uma missão semelhante a dele, que é sofrer pelos outros, sofrer a dor do outro. É o que mais o Senhor quer que a gente faça, para que a gente seja semelhante a ele. Pois a sua palavra diz que nós não devemos nos atentar só para aquilo que é nosso, mas nos atentar também para aquilo que é do outro, a necessidade, a fome, a nudez, a escassez. Então é algo maravilhoso conhecer que nós temos esse grande problema, mas que através de Jesus, conhecendo a sua palavra, a sua vontade, esse problema pode ser resolvido. E como Deus colocou em nós o seu Espírito, nós temos a capacidade de sofrer com alegria, sofrer com graça, porque tudo no mundo é conquistado através de sofrimento. Se você observar a vida de alguém que é muito bem-sucedido, toda a trajetória dessa pessoa foi através de sofrimento. Sofreu longas horas de estudos, sofreu perdas, desafios, sacrifícios. Esta pessoa sofreu muito para chegar onde está. Então nós podemos tirar de nós a murmuração, sentimento de vitimismo, achando que nós temos a maior dor, só acontece com a gente. Por que comigo? Por que fulano é tão bom? Tudo para ele vem fácil. Isso é uma ilusão. Isso não acontece dessa forma. É porque você não viu a dor e o sofrimento que ele enfrentou para chegar onde ele está. Você também sofreu e lutou para chegar onde você está. E ainda está sofrendo para chegar onde você quer chegar. E ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E quando você alcançar, aí sim, você está sendo semelhante ao Senhor. Mas é interessante que as pessoas nunca vão ver o sofrimento de Deus, nunca vão ver o sofrimento do seu Espírito Santo, o sofrimento do seu Filho. E, consequentemente, as pessoas também não conseguem enxergar a tua dor, o teu sofrimento, o teu sacrifício. Mas elas verão onde você vai chegar. Essa palavra é uma verdadeira revelação do Espírito Santo para nós. Pode mudar a nossa maneira de enxergar Deus e de olhar a nossa vida. Eu peço que você se inscreva nesse canal, deixa aí o teu like, um comentário e até compartilhe esse vídeo, porque pode abençoar alguém. Eu espero que essa palavra tenha te edificado e que a tua visão tenha se aberto mais ainda para quem é Deus e como Ele é. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.